E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, aqui eu já vou direto ao ponto, tenho o gráfico aberto na tela com vocês e quero conversar sobre razão de risco e retorno, tá? É um conteúdo muito importante, então se você já curtir, deixa um like e se inscreve no canal, beleza? Razão de risco e retorno. Galera, quando a gente está falando de razão e risco-retorno, não só dentro do mercado financeiro, isso existe em todas as outras áreas da vida, tá? Então quando você vai tomar uma decisão, provavelmente você vai começar a se lembrar das últimas decisões. Você tem um risco diante dessa decisão e um possível retorno, beleza? Aqui não é diferente, tá? Eu tenho o gráfico aberto do Bitcoin porque eu quero te explicar como funciona a razão de risco e retorno e principalmente, tá? Pela plataforma do TradingView, que é uma plataforma de gráficos, eu vou te mostrar uma ferramentinha que eles têm disponível para utilizar ali e que é totalmente gratuita, beleza? Então a ferramenta é essa aqui do lado, tá? Você clica aqui, tem lá, ó, posição comprada e posição vendida. Quando a gente está falando de risco e retorno no mercado financeiro, principalmente no trade, está diretamente ligado ao posicionamento dos stops, tá? Tanto o stop loss quanto o nosso gain, beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, quando você entra em uma operação, você define um loss, da qual você vai aceitar ali limitado, e você define um objetivo. A razão de risco e retorno é justamente o quanto você vai arriscar, né, o valor de loss que você vai estar arriscando, pelo possível retorno que você vai estar buscando dentro da operação. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora é uma ferramenta que você consegue colocar visualmente no gráfico a região onde vai ficar posicionado o teu stop loss e o seu take profit, tá? Assim, é uma ferramenta que aqui ela está simulando o tamanho do posicionamento da operação, coisa que visualmente também dá para colocar no MetaTrader, que seria o próprio stop loss e o take profit. Aqui eu gosto de colocar, pois fica visualmente mais visível para você e também tem umas informaçõezinhas que vão te ajudar no processo, né, da tomada de decisão sobre risco e retorno. Aqui, para vocês olharem, eu tenho simulado uma operação de venda. Por que de venda? Porque em verde aqui é o nosso lucro, em vermelho é o nosso stop, tá bom? Para começar, vamos lá. A gente vai falar sobre três principais riscos retornos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, separei uma imagem, tá? Essa imagem vai estar disponível lá no meu canal do Telegram, quem quiser baixar para acompanhar em todos os processos, né, em que vocês forem fazer análises e tomarem decisão. Para começar, nós temos o risco-retorno de 2:1. O que contempla esse risco-retorno? Você está arriscando 2 para buscar 1, tá? Isso significa então que na sua gestão, vamos imaginar que você sempre tenha lá um stop loss máximo de $10 por operação, tá? Então seria o mesmo que você arriscar esses $10 e buscar um lucro de 5, tá? Então esse é o risco-retorno negativo. Como que ele ficaria no gráfico, tá? Vamos lá. No gráfico seria mais ou menos o seguinte. Imagina que eu entrei nessa posição vendida aqui no Bitcoin e coloquei o meu stop desse tamanho. Para que a operação fique com um risco-retorno de 2:1, como a gente viu aqui nessa foto, a gente precisa colocar metade do tamanho desse loss como o nosso gain, tá? Então vamos colocar metade aqui, ó. Pá, vamos ver. Cadê? Está aqui. Show de bola. Então aqui nós temos uma operação com risco-retorno negativo de 2:1. Galera, é um ponto importante, quando a gente está falando de risco e retorno, olha que legal. Essa ferramenta ela mostra um quadradinho aqui no meio e já explica e mostra visualmente qual é a razão de risco e retorno. Então olha aqui, ó, razão risco-retorno de 0,5. Ou seja, significa que o nosso lucro é metade do nosso stop loss, tá? 0,5, beleza? No caso, metade. Então é legal porque fica visualmente entendível para vocês que estão começando agora, beleza? Segundo ponto, vamos lá, vamos olhar a próxima. Risco e retorno de 1:1, né? O famoso RR de 1:1. Vamos procurar aqui, vamos colocar 1:1 seria 1 de loss para 1 de gain. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Show. Aqui está. Visualmente vocês já conseguem ver que o loss tem o tamanho do gain
E também aqui dentro do nosso quadradinho, onde tem as métricas, está escrito razão de risco-retorno igual a 1. Ou seja, é o mesmo tamanho, tá? O seu lucro tem o tamanho do loss, tá bom? Vamos lá, próxima opção. Risco-retorno de 1 para 2. 1 para 2, aqui já inverteu. Aqui significa que nós temos 1 de loss para 2 de gain. Então o que vai acontecer? A gente vai inverter o processo. Olha o meu stop agora. Eu vou diminuir o stop para metade do tamanho do meu gain. Vamos indo, vamos indo. E aqui está. Olha que interessante, como que muda. O nosso stop ele ficou visualmente menor e o alvo continua do mesmo tamanho, né, que a gente colocou na última. Mas olha a métrica que aparece aqui na tela. Razão de risco-retorno de 2.0. Significa que o nosso lucro tem 2 vezes o tamanho do nosso loss, beleza? 2 vezes o tamanho do loss. Show de bola. Vamos lá para a última métrica. Eu quis colocar as 3 principais. Aliás, as 4 principais, né? 1 para 3, tá? O risco-retorno de 1 para 3. O que significa? Nós temos aqui posicionada a nossa negociação e tem 2 situações, né? A gente vai ajustar o nosso stop para quê? Que o nosso gain tenha 3 vezes o tamanho do loss. Então seria mais ou menos como ou esticar a operação ou diminuir o tamanho do stop, tá? Olha só como que fica. Então essa é uma negociação com razão de risco-retorno, né? De 1 para 3. Ó, aparece escrito aqui na métrica. Razão, risco e retorno, 3. Significa que o meu gain tem 3 vezes o tamanho do meu loss. Beleza? Esse é um caso muito à parte, né? Uma negociação que precisa ser de extrema precisão, porque o stop é bem curto, tá? Uma operação com stop bem curto. Beleza? Aqui eu simulei com operação de venda, né? Por quê? Porque o loss está em cima e o gain está embaixo, mas poderia ser de compra também, ó. Tem como a gente posicionar uma negociação de compra também por essa ferramenta do TradingView. Beleza? Show! Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora você já conheceu os tipos de risco-retorno, os mais utilizados no mercado. Agora entra um ponto extremamente relevante, tá? Que normalmente é isso que leva as pessoas a perderem dinheiro no mercado e até quebrarem o próprio capital. Quando eu abrir essa tabela para vocês, aqui tem taxa de acerto necessária. A taxa de acerto necessária, ela está falando da quantidade de operações que você acerta, tá? Você analisou, entrou na operação e deu gain ou deu loss, tá? Então a taxa de acerto é sobre os acertos que você precisa ter para ser lucrativo com cada risco-retorno desse. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos começar de novo lá, risco-retorno de 2 para 1. Eu vou pegar aqui minha ferramenta simulada lá de venda e vou posicionar aqui. Show de bola. Posicionei. Vou colocar naquela mesma ideia que eu havia comentado antes, que é a razão de risco-retorno negativa. Tá aqui. O que eu quero dizer, galera, com essa taxa de acerto necessária? Você aplicando, tá, sempre esse mesmo risco-retorno de 2 para 1, para que você seja lucrativo, você tem que acertar mais de 67% das operações que você faz. Tá? Vamos arredondar para 70%. Ou seja, de 10 operações que você faça dentro de um mês, por exemplo, 7 você precisa acertar para pelo menos ficar no lucro, ficar no positivo. Tá? Então isso é muito importante. Tem gente que aplica risco-retorno de 2 para 1, né, que é o risco-retorno negativo, mas não sabe da taxa de acerto. Ela ganha pouquinho e perde muito. Você pode ganhar pouco e perder muito desde que tenha essa taxa de acerto de mais de 67%. Beleza? Vamos lá, segundo caso, 1 para 1. Olha só, 1 para 1. O mesmo tamanho de loss, o mesmo tamanho de gain. Essa daqui acho que é a mais simples de interpretar quando a gente diz matematicamente, porque imagina que de 10 operações que você faça, 5 das operações você deu gain e 5 você deu loss. Quer dizer, você não teve lucro nem prejuízo, porque é o mesmo tamanho de gain e o mesmo tamanho de loss. Então aqui eu já coloquei indicado para vocês que mais de 50% é o necessário no risco-retorno 1 para 1 para que você seja lucrativo. Ou seja, se você acerta 6 operações,
Você dá gain em 6 operações e dá loss em 4, show de bola. Você já está positivo, você já tem lucro ali sobrando dentro do seu capital. Beleza? Vamos lá. Próximo risco-retorno, 1:2. Tá? Esse risco-retorno muito bom, galera. Olha só, 1:2. O que eu tenho aqui? O meu gain 2 vezes o tamanho do meu loss. Esse risco-retorno exige que mais de 33% das minhas negociações estejam no lucro, para que a gente consiga, no final, ter um lucrinho excedente lá no capital. O que isso significa então? Que de 10 operações que você fizer lá no mês ou na semana, enfim, você precisa acertar pelo menos 33%. Vamos arredondar para ficar mais claro, 40%. Então, de 10 operações que você fizer usando esse risco-retorno aqui, você só precisa ganhar em 4 para poder ficar no positivo. Olha que interessante, você errar 6 operações de 10, só que acertando as 4 em cheio no objetivo, você ainda está no lucro. Tá? Pode fazer o cálculo. No final a gente pode até simular um caso com esse retorno por ser um dos mais utilizados. E aqui, risco-retorno de 1:3. Vamos lá, vamos ajustar aqui 1:3, vou aumentar um pouquinho no alvo. Aqui está. Então o nosso lucro tem 3 vezes o tamanho do nosso prejuízo, que é o stop loss. Então significa o quê? Que para eu ser lucrativo utilizando esse risco-retorno, eu preciso de apenas 25%, na verdade mais, né? Mais de 25% de acerto. Então se você acerta 30% das negociações com esse risco-retorno, você já está no lucro. Imagina que você faça 10 operações dentro do mês com exatamente essa formatação de gain e loss. Se você acerta 3, você já está no lucro. Você errou 7, só que você acertou 3 nesse risco-retorno. Beleza? Então é isso que eu quero mostrar que é importante. As pessoas, quando entram para esse mercado, talvez fiquem transitando entre vários riscos-retornos e a junção de todos eles vira uma bagunça, principalmente para quem está começando. E aí, justamente, um trade ela ganha 20, outro ela ganha 10, outra ela perde 30 e não tem uma consistência financeira gerenciando capital. Tá? Esse é o ponto que eu queria colocar para vocês. Eu vou simular aqui, agora calculando com vocês, a razão de risco-retorno de 1:2. Beleza? A razão de risco-retorno de 1:2. Imagina o seguinte, vamos ajustar aqui, ó, 1:2, boa. Imagina que de 10 operações, vamos marcar aqui, ó, 10 quadradinhos, tá? Esses quadradinhos vão ser cada operação que você realizou, beleza? Cada quadradinho desse. E aí vocês vão entender o que eu estou falando sobre taxa de acerto. Olha só, vamos imaginar que das 10 operações, realmente, né, você perdeu 60% delas. Então vamos marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações você perdeu. A gente arredondou, lembra lá, de 33 a gente colocou que 40% você precisa acertar. Porém, né, você veio aqui e algumas você acertou em cheio. Nessa gestão eu vou simular aqui o seguinte, tá? O seu loss por operação é de 10. Então aqui, sempre que o mercado chegar aqui em cima, você perde 10. E sempre que ele atingir aqui embaixo, você ganha 20, tá? Vou colocar aqui mais 20. Olha que interessante. Você perdeu 6, então 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então no total daquela semana das 10 operações, você perdeu $60. Mas olha que show. 20, 40, 60, 80. Apenas 4 operações que você acertou te trouxe um retorno de mais $80, tá? Mais $80. Isso te resultou um saldo positivo de 20, correto? Os 60 de prejuízo, mais 80 de lucro. Tá? É exatamente dessa forma que você precisa levar o trade. Eu estou te mostrando um exemplo com risco-retorno de 1:2, mas isso, da forma que eu coloquei, você pode simular com qualquer uma que está aqui. Tá? Pontue da mesma forma. Uma empresa, tá? Você levando o trade como uma empresa, como o seu próprio negócio,
você sabe que não é possível ganhar sempre, às vezes a gente perde, mas que seja um prejuízo menor do que o nosso lucro. Ou, no caso de quando a gente levar um prejuízo, que a gente tenha uma boa taxa de acerto se você for utilizar o risco-retorno negativo, que é o 2:1, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. O TradingView é uma plataforma gratuita, se vocês quiserem utilizar essa ferramenta em si, beleza? E sobre essa imagem vai estar disponível no grupo do Telegram para vocês baixarem com a melhor qualidade, beleza? Então eu vou deixar o grupo do Telegram aqui na descrição. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês apliquem isso na prática, porque é isso que separa traders que vencem e ganham operações no longo prazo, fazem lucro de verdade, daqueles que desistem porque perderam capital ou algo do tipo, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima!